Ei, espere um pouco. Essa mensagem pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Se você está passando por dificuldades, se sente perdido, cansado ou preocupado com o futuro, então essa palavra é para você. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, porque eu estou lendo e orando por todos vocês. Agora, abra o seu coração e receba essa mensagem poderosa. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é uma das promessas mais conhecidas e mais reconfortantes da Bíblia. E nos lembra de que Deus cuida de nós como um pastor cuida de suas ovelhas. Mas o que isso realmente significa para a nossa vida? Significa que Deus nos guia, nos protege e nos supre em todas as nossas necessidades. Talvez neste momento você esteja passando por uma fase difícil, sentindo que nada está dando certo. Mas escute, Deus não te abandonou. Ele continua sendo o seu pastor. E Ele proverá tudo aquilo que você precisa. No Salmo 37, verso 25, Davi declara o seguinte: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a certeza de que Deus jamais deixará faltar o essencial na sua vida. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma declaração de fé. Escreva isso com convicção, pois as suas palavras têm poder. Muitas vezes, o medo e a ansiedade tentam tomar conta do nosso coração. Mas Filipenses 4,19 nos assegura o seguinte: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Você pode não ver a solução agora, mas Deus já preparou o caminho. Talvez você esteja se perguntando como confiar nessa promessa, quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades financeiras, desafios na família ou até problemas de saúde. Quando tudo parece incerto, nosso coração tende a se encher de dúvidas. Mas é justamente nesses momentos que devemos nos lembrar de que Deus é fiel. Pense em quantas vezes você já passou por dificuldades e de alguma forma conseguiu superar. Isso não foi coincidência. Deus esteve ao seu lado em cada passo do caminho. Assim como um pastor nunca abandona suas ovelhas, Deus nunca abandona você. Ele pode não agir no seu tempo, mas age no tempo perfeito. Se hoje você sente que está sozinho, saiba que Ele está preparando algo maior. Às vezes, Ele permite que passemos por vales para fortalecer a nossa fé e nos ensinar a depender mais dEle. Então, se essa palavra está abençoando você, deixe o seu like aqui no vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem de fé. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Minuto com Deus, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E antes de fazermos uma oração, eu quero pedir que você compartilhe essa mensagem com alguém. Talvez um amigo, um familiar, alguém que esteja precisando dessa palavra hoje. Você pode ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu apresento cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, que o coração delas seja preenchido com a Tua paz e com a Tua certeza de que Tu és o nosso pastor e nada irá nos faltar. Que aquele que está aflito encontre descanso em Ti. Que aquele que precisa de provisão veja a Tua mão agir de forma poderosa. Senhor,
cura os enfermos, restaura os lares, fortalece os que estão cansados e dá direção àqueles que precisam tomar decisões importantes. Nós confiamos em Ti, Senhor, e declaramos que cremos na Tua palavra. Obrigado por nunca nos deixar desamparados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem. Você já se sentiu incapaz? Já olhou para uma situação e pensou, eu não vou conseguir? Talvez você esteja enfrentando um desafio tão grande que parece impossível de superar. Mas hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. Você pode todas as coisas, porque você não está sozinho. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade para aqueles que confiam em Deus. Às vezes nos sentimos fracos, desanimados, sem forças para continuar. A vida nos coloca diante de obstáculos que parecem intransponíveis. Talvez seja um problema financeiro, uma enfermidade, um sonho que parece estar cada vez mais distante. Mas quando confiamos em Deus, encontramos forças onde antes havia fraqueza. Paulo, que escreveu essa carta aos Filipenses, não estava vivendo uma situação fácil. Ele estava preso, enfrentando dificuldades, mas mesmo assim declarou com fé: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso nos ensina que a força verdadeira não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. É Ele quem nos capacita a seguir em frente. Agora escreva essa frase aqui nos comentários: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare isso sobre sua vida. Escreva com fé e com convicção. Talvez nesse momento você esteja se sentindo cansado, sem esperança. Pode ser que você tenha passado noites sem dormir, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Talvez você tenha se esforçado tanto, trabalhado incansavelmente, mas as portas parecem continuar fechadas. Pode ser que você tenha se doado em um relacionamento, em uma amizade, e agora se sente rejeitado, esquecido. Ou então você lutou para alcançar um objetivo, mas o fracasso parece ter falado mais alto. Eu quero te lembrar que Deus vê todas essas coisas. Ele conhece as suas dores, os seus medos, as suas preocupações. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E Ele promete que não vai te deixar sozinho nessa caminhada. O que você precisa não é desistir, mas confiar que Deus te dará tudo o que for necessário para superar esse momento. O problema pode ser grande, mas o seu Deus é maior. Em Isaías capítulo 40, verso 29, está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se essa palavra está falando ao seu coração, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Minuto com Deus e ative o sininho para receber novos vídeos. Agora, pense em alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo, um parente, alguém que esteja desanimado. Envie essa palavra para essa pessoa. Seja um instrumento de Deus na vida dela. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que elas possam sentir a Tua presença e renovar as suas forças. Deus, fortalece aquele que está cansado, levanta aquele que caiu, enche de coragem aquele que tem dúvidas. Que eles possam crer que em Ti podem todas as coisas. Que nenhuma dificuldade seja maior do que a fé que essa pessoa carrega no seu coração. Pai amado e querido,
abençoa a vida delas, abre portas, traz paz e esperança. Nós declaramos que somos fortalecidos pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pela tua graça que se renova nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por nos sustentar com o pão nosso de cada dia, por cuidar da nossa família, da nossa saúde, do nosso trabalho. Obrigado, Pai, porque, mesmo sem merecer, o Senhor tem sido bom conosco. Nesse momento, nós queremos abrir o nosso coração diante da Tua presença e pedimos que a Tua palavra seja viva, poderosa e eficaz dentro de nós. Que ela encontre espaço na nossa mente, que ela alcance o nosso coração e que produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Assim como o Senhor disse através da vida do profeta Isaías, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Por isso, Senhor, que essa mensagem cumpra o Teu propósito hoje, que ela corrija aqueles que se desviaram, que ela console aqueles que se encontram cansados, que ela conduza à verdade aqueles que têm andado no engano, que têm vivido na aparência, e que ela nos leve a uma fé mais profunda, mais sincera e mais transformadora. Fala conosco sobre o que realmente importa. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Sabemos que o homem valoriza a aparência, mas o Senhor vê o coração. Livra-nos, ó Pai, da hipocrisia, da vaidade religiosa e de uma fé que só atua no exterior. Queremos ser transformados de dentro para fora. E queremos viver de modo que o nosso coração esteja em plena comunhão contigo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 e 15, está escrito: Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: Ouçam agora, todos vocês, prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, é o que sai de vocês. Essa é a verdadeira contaminação. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que alegria, que honra poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like, esse joinha que você dá aí, que nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Junte-se a nós, faça parte dessa grande corrente de oração que nós fazemos aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E você vai receber aí no seu YouTube
outras mensagens de Deus, outras reflexões como essa. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, porque nós somos um ministério independente, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Só você clicar aqui em Seja Membro, seguir alguns passos e você vai se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Irmãos, a religião, quando não é regada pela graça e conduzida pelo Espírito de Deus, muitas vezes pode se transformar apenas em um conjunto de regras, de rituais e tradições humanas. Muitas vezes, o que começou como uma tentativa sincera de agradar a Deus acaba se transformando em um sistema opressor, que valoriza mais as aparências do que o coração. Foi justamente esse o conflito entre Jesus e os fariseus, relatados aqui em Marcos, capítulo 7. Esse texto é um importante alerta de Jesus contra a hipocrisia religiosa. Jesus denuncia a tentativa dos líderes judaicos de colocarem as tradições humanas acima da palavra de Deus. E ele nos chama a uma reflexão sobre onde está, de fato, a pureza e a contaminação espiritual. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Não importa a situação que você esteja enfrentando, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. E junto com o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários a seguinte expressão: Senhor, purifica o meu coração. Amém? Escreva isso. Senhor, purifica o meu coração. Eu não vou ler o texto todo aqui de Marcos 7, mas eu sugiro que depois você leia, mas eu quero comentar algumas coisas. Do versículo 1 ao versículo 5, nós podemos ver pessoas defendendo a tradição acima da verdade. Os fariseus se aproximam de Jesus com uma crítica. Os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos antes de comer. Mas essa não era uma preocupação com higiene, era uma tradição ritual que se desenvolveu ao longo dos anos, baseada em interpretações humanas da lei de Moisés. Essas práticas estavam associadas à pureza cerimonial e não à Torá em si, mas à tradição de ancestrais, ou seja, uma coleção de regras humanas que os judeus elevaram ao nível da própria Escritura. Eles consideraram, os fariseus, eles consideraram que aqueles que não seguiam esse ritual estavam em pecado. Mas Jesus, ele vai direto ao ponto. No verso 6 ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui nós podemos perceber um princípio espiritual essencial. Deus não está interessado em nossas aparências religiosas. Ele está interessado na integridade do nosso coração. Do versículo 9 ao versículo 13, Jesus mostra como essas
tradições humanas, além de inúteis, muitas vezes anulam mandamentos claros da palavra de Deus. Ele cita o exemplo do mandamento de honrar pai e mãe. Isso é um mandamento. Isso está nas Escrituras e é um princípio fundamental da palavra de Deus. Só que esse mandamento estava sendo driblado por uma técnica religiosa chamada pelos judeus de Corban. Ou seja, o indivíduo dizia que o dinheiro que ele usaria para ajudar os pais era uma oferta a Deus. E assim, ele se isentava da responsabilidade de cuidar dos pais. Sendo que o mandamento do Senhor é muito claro: honra teu pai e tua mãe. E isso inclui o cuidado. Jesus não condena as tradições por si só, mas sim a forma como elas substituem a vontade de Deus e criam desculpas para desobedecê-las. Traduzindo para os nossos dias, seria como alguém justificando a falta de amor e de serviço ao próximo com desculpas espirituais. Como se a pessoa dissesse: eu estou muito envolvido com as coisas da igreja, por isso eu não tenho tempo de ajudar o meu vizinho. Eu não tenho tempo de me dedicar ao próximo, porque eu estou muito envolvido com a igreja. Muitas vezes nós usamos a fé para escapar da responsabilidade, quando na verdade toda fé verdadeira nos conduz à obediência e ao amor prático, a um amor que se expressa em atitudes. No versículo 14, Jesus dá uma resposta surpreendente aos fariseus. Ele diz assim: não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai do coração. E isso foi uma revolução no entendimento judaico. A ideia de que os alimentos ou os rituais externos não poderiam tornar alguém impuro ia contra tudo aquilo que eles haviam aprendido. Mas Jesus está apontando para uma verdade muito mais profunda. O pecado está dentro de nós, não fora. As palavras e atitudes revelam o estado real do nosso coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, Jesus disse o seguinte: pois a boca fala do que está cheio o coração. A pureza não está em lavar as mãos, mas em ter um coração limpo diante de Deus. E hoje em dia, muitas igrejas, muitas denominações ainda insistem em manter certas tradições. Infelizmente, muitos segmentos religiosos, muitas denominações diversas, insistem em colocar tradições humanas acima da palavra de Deus. Por exemplo, exigência de trajes específicos para os cultos. Proibir as mulheres de usarem calça, por exemplo. Ou exigir que os homens usem terno e gravata. Olha só, primeiro, Deus não proibiu as mulheres de usarem calça. Deuteronômio 22, verso 5 diz assim: a mulher não deve usar roupas de homem, e o homem não deve usar roupas de mulher. Porém, as chamadas roupas de homem ou roupa de mulher variam de acordo com a cultura de um país, ou de um povo, ou de uma época. O apóstolo Paulo diz que as mulheres devem ter discrição em sua aparência, usando roupas decentes e apropriadas. Segundo, que nós moramos em um país tropical. Usar terno e gravata
em algumas regiões do nosso país, é algo assim extremamente desconfortante. Mas algumas igrejas, até hoje, exigem que os homens usem terno e gravata, como se Deus estivesse exigindo isso, como se Deus se preocupasse realmente com isso. Só que, muito mais do que o tipo de roupa, a Bíblia ensina sobre modéstia, humildade e intenção do coração. O mais importante é viver com respeito e integridade, independentemente do que nós estivermos vestindo. Outro exemplo de tradição é a proibição do batismo por não cumprir algumas regras institucionais, como ser membro a um determinado tempo ou participar de alguns cursos. Tem igrejas, irmãos, que para você se batizar é mais difícil do que você conseguir um documento em um cartório, em um documento do governo. Burocratizaram o batismo. Algumas igrejas não batizam pessoas porque acham que elas ainda não estão preparadas. Mesmo que elas tenham confessado Jesus como seu Senhor e Salvador. Só que aí eu me lembro da passagem quando Filipe evangelizou o eunuco. Lembra disso? Na mesma hora em que o eunuco compreendeu as Escrituras, entendeu a respeito de Cristo, naquele momento ali, ele foi batizado. O eunuco não fez nenhum curso, não participou de algum evento, não frequentou uma igreja. Ele foi batizado, porque ele entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele precisava ser salvo. Eu poderia falar também daqueles que acreditam na separação de roupas sagradas para o sacerdote, como se Deus habitasse em objetos ao invés de corações. Ou de igrejas que seguem liturgias engessadas, onde qualquer mudança é vista como rebeldia. Tem igreja que você não pode bater uma palma. Você fica à vontade numa igreja assim? Seja sincero. Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Eu queria ouvir a sua opinião. Existe uma coisa chamada idolatria institucional, onde a tradição da denominação tem mais peso do que as Escrituras. Essas tradições, muitas vezes, afastam as pessoas de Deus. Elas geram um legalismo frio que sufoca a graça e impede o mover do Espírito. Sabe o que Deus deseja de nós? Um coração puro. É isso que Deus quer. Um coração puro. Por isso eu pedi para você escrever aqui nos comentários: Senhor, purifica o meu coração. Senhor, limpa o meu coração. Jesus nos convida a examinar o nosso coração. Não basta estar presente no templo. Se você faz parte de uma igreja e participa dos cultos, glória a Deus por isso. Mas não basta estar presente no templo. Não basta somente conhecer a doutrina ou cumprir os rituais. Se o nosso coração estiver distante, nada disso terá valor. Deus deseja corações quebrantados, humildes e abertos para serem moldados por Ele. Salmo 51, verso 17 diz assim: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A verdadeira contaminação, segundo Jesus, não vem do ambiente, da comida,
das roupas, ela vem do interior, da maldade que habita o coração humano. Por isso, a nossa maior necessidade não é de rituais, mas de uma verdadeira transformação interior. Jesus não veio ao mundo para estabelecer uma nova religião, com novos rituais, mas para nos dar um novo coração. O profeta Ezequiel falou disso no capítulo 36 do seu livro, no verso 26. Diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Que nós não sejamos como os fariseus, os legalistas, preocupados com a aparência, mas distantes de Deus. Mas que nós sejamos, sim, como aqueles que, mesmo imperfeitos, se rendem sinceramente ao Senhor e buscam viver de forma autêntica diante dele. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação que você está enfrentando, coloque ela aqui nos comentários. Se o Espírito de Deus fazer você lembrar de alguém agora, alguém por quem você está orando, seu filho, sua filha, seu cônjuge, seus pais, seus líderes, seus pastores, seus mentores espirituais, talvez eles precisem dessa libertação espiritual. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Vamos orar, vamos falar com o Pai nesse momento. Deus amado, Deus querido, o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor conhece a intenção que há dentro de nós. Nós nos apresentamos hoje diante de Ti, Pai, reconhecendo que muitas vezes temos nos apegado mais às tradições humanas do que à Tua palavra viva. Perdoa-nos, Senhor, por termos dado mais valor ao exterior, enquanto o nosso interior estava totalmente afastado de Ti. Purifica o nosso coração, Deus. Lava-nos por dentro. Tira de nós todo o orgulho religioso, toda a hipocrisia, toda a falsa aparência de santidade. Queremos Te adorar em espírito e em verdade, com um coração quebrantado e disposto a obedecer. Senhor, ajuda-nos a discernir entre aquilo que é tradição humana e aquilo que realmente é o desejo do seu coração. Não queremos apenas seguir o que os outros nos dizem, mas queremos viver segundo o que o Teu Espírito nos revela. Que a nossa fé, que a expressão da nossa fé não seja um peso, um fardo, mas uma expressão viva de amor, de graça e de verdade. Que não sejamos como os fariseus, que anulavam a Tua palavra com as suas próprias regras. Dá-nos, ó Pai, a humildade para reconhecer quando estamos errados. Que o nosso culto a Ti não seja apenas de lábios, mas sim de vida, de entrega total, de amor e de serviço ao próximo. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão feridos pela religiosidade tóxica, por regras que os excluíram, que os julgaram e os afastaram. Cura essas pessoas, Senhor. Mostra a elas que o Teu amor é maior do que qualquer tradição e que Jesus é suficiente para nos restaurar. Transforma, ó Deus, o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Enche-nos com o Teu Espírito, que a nossa vida reflita a Tua presença, que aquilo que saia da nossa boca revele a transformação que o Senhor já operou
dentro do nosso ser. Eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Abençoe, Senhor, aqueles que estão aflitos e desesperados. Conceda a eles a Tua paz. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado ao Senhor todos os dias aqui em busca de um milagre. Conceda a ela esse milagre, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Restaura esse casamento, ó Deus, que tem sido marcado pelas crises. Abençoa a vida financeira do Teu filho, da Tua filha. Abre as portas de emprego. Permita que esse irmão e essa irmã se recoloquem no mercado de trabalho. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades. Visita essa pessoa, ó Deus, que está agora no leito desse hospital, ou que está passando por um processo de quimioterapia. Que esse tratamento seja eficaz. Que esse remédio possa curá-la. Que essa dor seja removida. Eu oro por aqueles que enfrentam a dor da perda, a dor do luto. Consola, meu Deus, essa família. Tira, Senhor, desse coração toda mágoa, todo ódio, toda decepção, tudo aquilo que tem provocado tristeza, caia por terra. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus não quer de você religiosidade. Deus quer que você se apresente a Ele com um coração sincero. Apenas isso. Ele sabe das suas imperfeições, mas Ele aceita você como você é. O Espírito Santo vai te conduzir a uma vida de santidade, a se afastar do pecado, mas não é o ritual, a religião que vai garantir a sua salvação. O preço da sua salvação já foi pago na cruz do Calvário. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. E se você quiser ter as mensagens Minuto com Deus no formato de texto, para você ler no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, adquira o nosso e-book, o nosso livro online. Ele está disponível. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, para você clicar e adquirir o seu. Custa menos de R$10. Você estará abençoando esse ministério e você estará sendo muito abençoado, muito abençoada, porque o livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.